Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Firestone Talks, o podcast que traz executivos e executivas para discutir tecnologia, tendências, negócios e inovações e também trazer curiosidades de nossos ilustres convidados. E hoje temos o prazer de trazer para o nosso episódio um executivo com larga experiência em liderança, inovação tecnológica, com uma trajetória destacada em empresas de tecnologia e finanças. Atualmente ocupa o cargo de Managing Director na Afins Tech, unidade tecnológica do Grupo Afins, onde lidera uma ambiciosa jornada de transformação digital, proporcionando a seus parceiros soluções avançadas de Embedded Finance. Com raízes firmes no mercado financeiro brasileiro e mais de 3 décadas de história, a Afins foi relançada em 2020 com uma visão inovadora de inclusão financeira e uma estrutura organizacional horizontal. O executivo iniciou sua carreira na Afins em abril de 2021, assumindo a posição de diretor executivo e desempenhando um papel fundamental na transformação da Afins em um banco múltiplo. Antes de sua atuação no Grupo Afins, ocupou posições estratégicas em diversas empresas de relevância. Na Tivit, foi diretor de consultoria e cloud e desenvolvimento de negócios para a América Latina. Também atuou como CEO e membro do conselho na Claranet Brasil. Também contribuiu como membro do conselho na Firestone, auxiliando na governança e na expansão dos nossos negócios. No início de sua carreira, acumulou experiências significativas no setor bancário, com passagens pelo Banco Itaú e Bank Boston. Ele soma 30 anos de carreira e possui uma formação em engenharia eletrônica pela Mauá, marketing pela USP e negócios pela Fundação Dom Cabral. Fábio, amigo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito bom ter você aqui. Obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite. Fábio, então vamos lá. Me conta um pouco, para começar a quebrar um pouco o gelo, me conta um pouco sobre as suas origens, se você tem alguma lembrança do momento que você era mais jovem. Meu pai, quando se formou, ele foi dar aula na Federal da Paraíba, em Campina Grande. E conheceu minha mãe, foi de onde eu vim. Na verdade, eu nasci na Paraíba, eu nasci em Campina Grande, quando meu pai dava aula lá. Aí ele acabou vindo para São Paulo, tinha mais ou menos um ano, então na prática eu vivi minha vida toda aqui em São Paulo. Mas eu sou de lá, assim, minha origem é de lá. Tinha essa noção ali, Pois você é. não tem sotaque nordeste. Eu tenho sotaque paulistano porque eu aprendi a falar aqui, na prática, né? Não tenho sotaque da Paraíba, de onde eu nasci. E me conta, então, você tinha naquela época, você tinha algum sonho de carreira? Você sabia o que você queria ser quando crescesse? Não. Eu sou engenheiro, né, de formação, mas foi uma trajetória, assim, não foi... sempre soube. Pra você ter ideia, quando eu era mais novo, eu achava que eu ia ser piloto de avião. E hoje eu odeio voar. Eu odeio aeroporto, odeio altura, é uma coisa de louco. E durante muito tempo, eu achava que ia ser físico. Eu sempre gostei muito de matemática, muito de física, gosto ainda, até hoje. Acho que no minuto que eu estava preenchendo a ficha de inscrição do vestibular, eu troquei para engenharia. E hoje eu te conheci lá, né, em engenharia, acabei me formando nisso e acho que deu certo. Deu mais certo que errado. Para quem não sabe, né, eu conheci o Fábio no nosso primeiro dia de aula na faculdade. Na época ali nós fizemos engenharia eletrônica e era por ordem alfabética. Então eu, Fernando, Fábio, tinham vários Fernandos, Fábios, Flávios e Eduardos. Uhum. E a gente gastou os 5, né, anos seguintes na sala de aula, na mesma sala de aula. Pois é. Mas e aí, então, você se formou, me conta um pouco sobre a sua trajetória, do momento que você se formou até hoje, né? Você hoje é a Managing Director da Afins Tech, e eu fazer um parênteses aqui, né? Eu tenho vários conhecidos, colegas, né, de engenheiros que muitos seguiram a engenharia, muitos seguiram, a grande maioria seguiu para o mercado de tecnologia e muitos seguiram para o mercado financeiro. Eu acho que o seu caso é um pouco atípico, ou mistura tudo, né? Me conta um pouco a sua trajetória. Eu sempre gostei de tecnologia, de computadores, né, informática, tecnologia da informação. No finalzinho, acho que no último ano, teve um workshop do Banco Itaú, lá na Mauá, convidando os alunos a participarem da seleção do programa de trainee.
Aí eu falei, legal, vou fazer. Fiz, né? Eu nem sabia o tamanho desse programa, assim, não sabia, não tinha ideia, assim, era enorme, tinha bem, 5 ou 6 mil pessoas participaram do programa de trainee, eu fui um dos 30 que entraram. Eu só soube depois que eu entrei que era desse tamanho, né? E eu comecei dentro do Banco Itaú na área de tecnologia. Então, foi uma boa coincidência. Então, na prática, nesses últimos 30 anos, eu sempre permeei tecnologia, indústria financeira, de um jeito ou de outro. Eu trabalhei no Itaú um bom tempo, depois eu fui para o Bank Boston, né, um bom tempo também, foi muito bacana. Aí, depois de um tempo, eu acabei decidindo mudar o lado do balcão, né? Eu queria vender tecnologia, eu queria vender serviços de tecnologia, ou eu achava que queria, né? Acertei também, né? Deu certo. Eu passei um tempo pequeno em empresas de telecom, depois logo eu fui lá para CPM, que virou CAP, né? E fiz vários projetos em várias empresas, inclusive empresas financeiras. Teve aqueles projetos enormes no Bradesco, acho que você lembra, né? Então, você vê que estava lá e cá, lá e cá, lá e cá, sempre em tecnologia, sempre envolvido de um jeito ou de outro com indústria financeira e fazendo negócio com tecnologia, não só na aplicação. Depois eu fui para a Tivit, você comentou aí na bio, e a Tivit, na época que eu trabalhei lá, eu cuidava de uma parte de produtos, pré-vendas, sempre voltado para novos contratos, né, novos clientes. E a Tivit, na época, não sei se você sabe, passava pela Tivit mais ou menos 60% das transações de crédito no Brasil, cartão de crédito. É loucura, isso é uma operação muito grande. E lá também, uma série de projetos, sempre em tecnologia. Aí a coisa foi evoluindo, né? Foi evoluindo até que um dia uma turma resolveu transformar uma empresa super tradicional aqui do interior de São Paulo, que chamava Sorocred, transformar essa empresa num banco. E me chamaram para esse desafio único. Não se constrói um banco todo dia, banco múltiplo, né? Não só um banco digital, banco múltiplo com a licença de banco múltiplo. Eu cheguei lá, eu comecei 15 dias depois que saiu a licença no Banco Central, para construir esse banco. Uma jornada incrível, incrível, única. Assim, acho que dá para escrever um livro da quantidade de coisas que a gente enfrenta, encontra uma transformação desse tamanho. Assim. E aí, então vamos lá. Quais são os desafios aí que você enfrentou ao longo da sua carreira no setor financeiro, que é o setor que você está trabalhando nos últimos. Bom, sempre trabalhou, mas mais efetivamente nos últimos 3, 4 anos. E como é que esse desafio te ajudou a moldar aí a visão que você tem sobre tecnologia e inovação no setor financeiro, né? Uma coisa, Fernando, que eu acho que eu trago desde a engenharia, eu acho que você também. Hoje tem um nome bonitinho, todo mundo chama de lifelong learning, né? Isso. Mas assim, de uma certa forma, um engenheiro é aquele cara que aprende a aprender, né, acima de tudo, né? Eu acho que isso foi chave, assim, o tempo inteiro buscando novidade, estudando coisa nova, estudando como é que essas coisas novas se aplicam a negócios, que acho que é o principal, né? Ah, diria que nem é um desafio, assim, foi a parte divertida nessa história toda. E quando você entra num banco, né? Eu voltei para banco depois de muito tempo, voltei a atuar em banco, no começo nessa construção como CTO e produtos, e agora numa função de negócio, né? Já explico também um pouquinho disso daqui a pouco. Quando você volta para um banco 20 anos depois, é outro tipo de banco, é outra estrutura. Então, meio que você tem que aprender tudo de novo. A gente, na nossa época, né, 30 anos atrás, a gente efetivamente fez 30 anos de formado aí no último final de semana. Não tinha nada disso, né? A gente usava carteira. Eu não uso carteira. Literalmente, eu não tenho carteira Nem eu. física há mais de 5, 6 anos. Está tudo no meu celular. E Pelo bem ou pelo mal, né? pelo bem e pelo mal, exatamente. O brasileiro é muito Uhum. criativo, né? Uhum. Eu acho que a própria Apple e o Android conseguem criar mecanismos para, né, evitar esse tipo de transação, muito em função do que o brasileiro consegue Uhum. imaginar, né? Mas me comenta um pouco aí quais são as tecnologias emergentes
que você acredita que estão impactando aí o setor financeiro atualmente, né? E aí, se você puder dar alguns exemplos de como essas inovações aí estão sendo aplicadas aí no negócio que você está aí à Super, frente, que é a Finstech, né? super, super. Pegando um pouquinho da história de banco, né? Banco sempre foi uma indústria de informação, só que informações sobre dinheiro, né? Sobre crédito. Mas banco sempre foi, mesmo 30 anos atrás, quando a gente começou, e hoje não mudou isso. Então, acho que a primeira coisa é essa, assim, dados, informação. Hoje, quem não trabalha de uma forma estruturada em dados, perde muita coisa, né? Perde os insights, perde o controle, perde a chance de ter, por exemplo, o Fernando como cliente, sendo um Fernando só, e não 30 Fernandos, dependendo da área, dependendo do produto, né? Então, acho que o principal é dados. E hoje as tecnologias de dados elas são muito poderosas, né? Você consegue fazer muita coisa. Eu acho que conexão, né? Hoje você vê o Open Bank da vida, mas não só o Open Bank, todas essas tecnologias, eu acho que integração e conexão é chave. Você tem que saber conectar, você tem que saber integrar. Se você não souber isso daí, no mercado financeiro hoje você não vive. Você tem que saber conectar. E não é só a API é um pedacinho, né? Você tem que saber conectar um negócio, né? Então, acho que a segunda coisa desafiadora é conexão. Saber conectar. O que a gente faz hoje lá, especialmente a Finstech, a gente conecta empresas para fazer negócios juntos. O tal do Embedded Finance, não bonitinho, nada mais é do que a gente pegar nossa capacidade de criar e entregar produtos financeiros e colocar dentro de uma empresa não financeira. Então você pega aí, eu estou tentando entender, você pega o gancho, vamos imaginar uma empresa que tem uma quantidade, uma base de clientes muito grande, Perfeito. certo? Ela tem uma Uhum. base, ela vende um serviço, seja ele Uma qual base de for. clientes, uma cadeia de Como é que eu consigo negócio. agregar mais serviços, né, mais benefícios para eles, e aí você se plugam aí oferecendo. Consegue ofertar crédito, consegue ofertar produtos, consegue ofertar uma série de coisas para uma cadeia não financeira, para uma empresa não financeira, para ajudar essa empresa não só a trazer resultado através de um produto financeiro, sem precisar ser banco, sem precisar se arriscar dando crédito, sem precisar se arriscar com tentativa de fraude, que é a realidade financeira no mundo inteiro, né? A gente consegue entregar isso daí, de novo, volta na conexão. Sem conexão você não chega lá, mas também sobre essa conexão é saber fazer negócio em conjunto. Então, essas empresas têm um ativo, que são os clientes, uma cadeia de negócio, fornecedor, conhece a cadeia, tem acesso a ela, e eu tenho outro ativo, que é a licença de banco, capacidade de funding, capacidade saber dar crédito, né? Então, acho que esse é o Embedded Finance. A gente coloca um banco dentro de uma empresa. E aí, vamos lá, você falou de dados, né? Então, Ah, dados é o petróleo, né? Dado, todo mundo tem dados. Você precisa pegar esse dado e gerar insights para que ele, né, sim, faça sentido para o negócio que você sim. está vendendo. Agora, falando de tem dados, você tem a segurança da informação, segurança de dados, aí, conformidades regulatórias, enfim, para as fintechs. Estou entendendo que você tem estratégia. Qual é a estratégia que vocês, dentro da Fintech, adotam para garantir a proteção dos dados dos seus clientes, né, e o cumprimento às normas que devem existir? Inclusive, um parênteses aqui, né? Eu imagino que hoje a quantidade de startups ou fintechs ela é muito grande se comparado com outras indústrias. Hoje você está começando a ver agrotechs, Sim. healthtechs, Uhum. edutechs, autotechs, mas as fintechs, eu entendo que foram as primeiras. Então deve ter muita norma já aí que foi criada, porque já faz um tempo que nós Tem temos. muito, tem muito. Assim, é um mercado muito regulado, muito auditado, né? O Banco Central é muito ativo nisso, muito ativo. Então, além das normas que a gente já conhece, LGPD, as normas PCI, que é de tráfego de informação não aberto dos dados financeiros, o compliance que um banco tem que atender, para atender o Banco Central, é gigante. Então, assim, só o fato de estar nesse mercado já tem a régua é lá em cima, ela tem que ser lá em cima. Assim, eu sou inspecionado pelo Banco Central e tem que ser assim. Que bom que é assim. E isso no Brasil, Fernando, ele é muito forte. O Brasil, nesse sentido, é muito avançado. É muito avançado. Então, assim, a gente tem uma estrutura grande de segurança de informação.
que trabalha junto com a turma de prevenção à fraude e junto com a turma de dados. E a área, especialmente a área de compliance na Fins, e tem que ser assim, né? Ela é uma área bastante forte lá dentro. Né? Tem poder de veto de muita coisa. Uma curiosidade que eu tenho, vocês né, começaram como uma startup, hoje não são mais, Uhum. mas existem inúmeras empresas no setor financeiro que são startups muito focadas em um específico problema, Sim, uma solução. Vocês utilizam, né, o ecossistema do setor financeiro como total, outras startups para te total, ajudar a total, ter um produto melhor? total. Assim, se você olhar na mídia, a gente ou adquire empresa, ou faz parceria com empresas, ou cria JVs, exatamente para isso. Assim, a gente não faz nada sozinho. A Afins, ela é um ecossistema já. A gente construiu para ser assim. Volta na integração, né? Você saber integrar, você saber conectar e conectar negócios, né? Voltei na questão de conectar negócios. A gente tem parceiros para uma série de produtos, para fundo de garantia, consignado fundo de garantia, para consignado, para seguros, para antecipação de recebíveis. Então, assim, a gente foi montando um ecossistema de uma série de serviços e produtos que são financeiros, alguns não financeiros, né? E que a gente junta isso tudo e leva para essas empresas que a gente Tá. está Um trabalhando. comentário aqui, uma pergunta na realidade, uma coisa que todo mundo usa. Eu acho que o Aham. Brasil, se não for o pioneiro, imagino que é o pioneiro como país em inovações no setor financeiro. O Pix O Pix é está aqui, o sensacional. Pix está aqui há 2 anos, eu acho. Um pouco mais, Eu né? estava lendo ontem uma matéria onde me falava que o volume de transações diárias que passam pelo Pix aqui no Brasil é um negócio assim extraordinário, né? O Pix é sensacional. O Pix é um instrumento de inclusão financeira, para começar. Né? Não é só uma facilidade, é um instrumento de inclusão financeira brutal, assim, que mudou. Acho que não tem nenhum país com pagamento instantâneo tão poderoso quanto o do Brasil. E se você lembrar bem, quando começou o Pix, ele começou funcionando muito bem. Ele simplesmente funciona. Ele é muito bom. É transparente, todo mundo sabe usar, está sendo usado para tudo. Né? É incrível, é incrível. Você olha os Estados Unidos, né? Eu morei lá há muitos anos Aham. e tenho família lá. E eu me lembro de uma época que a gente, não tanto tempo atrás, que a gente tinha ali a dificuldade de, por exemplo, chegar num restaurante, querer pagar uma conta, e na hora de pagar a conta e querer dividir a conta em 3, 4 pessoas, o garçom falava, não, você devia ter me avisado antes de eu abrir a conta, que essa conta seria dividida. Obviamente que isso já está mudando, eles não tinham maquininha Aham. sem fio, enfim, eles usam cheque lá ainda Sim. usam o conceito de cheque, que no Brasil não existe mais isso, Não, né? não, não. Mas aí o conceito do Open Finance, né? O Só, Open só, Banking. só, só um comentário. Eu estava outro dia com meu filho na casa do meu pai lá em Santos. E por um acaso, em cima da mesa tinha um talão de cheque. Sei lá por quê. Meu pai tem talão de cheque. Eu mostrei pro meu filho assim, Benjamin, sabe o que é isso daqui? Ele olhou assim. Não tem nem ideia, papai. Nunca viu. Tem 11 anos e nunca viu um talão de cheque. Nunca vai, E nunca vai usar. vai Nunca enxergar. vai Se ele usar. estivesse morando em algum outro país, eventualmente ele Talvez, até, talvez, um país de talvez. primeiro mundo, É, né? é. Mas enfim, então o conceito do Open Banking que você comentou ali, né? Está revolucionando a forma como os dados bancários aí são compartilhados entre Uhum. as instituições financeiras. Como é que vocês aí na Fintech estão se posicionando em relação a essa tendência, né, do Open Banking e os benefícios que você vê na integração de APIs com o futuro dos serviços financeiros? Ele está mudando, talvez mais devagar do que o Banco Central previu. Aconteceu algo parecido na Inglaterra. A Inglaterra hoje deve ter uns 4 milhões de usuários do Open Bank de lá, que já evoluiu para o Open Finance, né, que é o Open Bank ele foca mais nas transações correntes mesmo, de crédito e troca, né? Cash in, cash out, e o Open Finance expande para outras coisas, como seguros, investimento e tal. E e todo mundo tem que estar. Assim, é um caminho que não volta, tá? Por exemplo, eu uso o Open Bank, por exemplo, eu deixei os birôs de crédito acessarem as minhas contas correntes, porque no meu caso isso aumenta meu score, né? Então, é um exemplo bobinho, pequenininho, né? Só o fato deles acessarem as contas correntes, eu dei esse opt-in, o meu score aumentou. Então, hoje eu tenho posso, se eu precisar, não estou precisando, mas eu posso ter muito mais crédito só pelo fato deles acessarem. Então, assim, as possibilidades são infinitas. E especialmente para as empresas financeiras que não são as incumbentes, as maiores, né?
Acho que tem muito mais possibilidade, porque eu posso ter acesso aos dados, obviamente com a autorização do cliente, ele tem que dar o consentimento, acesso aos dados desses clientes em outras instituições para, por exemplo, dar crédito, né? Para, por exemplo, consolidar informações para ele, para ajudar ele na educação financeira. Então, assim, as possibilidades são infinitas. Eu acho que está só começando. Tem um processo também de aculturamento das pessoas, né, para elas entenderem o que é esse consentimento para acessar os dados. Acho que isso está acontecendo, né, tem um trabalho de educação, mas assim, o potencial de democratizar o mundo financeiro, para as pessoas terem mais acesso a crédito, para as pessoas terem mais acesso a investimentos, é infinito. Eu estava hoje cedo, Uhum. parei no Farol, caminho aqui do escritório, e achei interessante. Tinha lá um senhor, que eu sempre vejo, no mesmo Farol ali na 9 de julho, com a Groenlândia, e um senhor de cadeira de roda, lá vendendo balinha, vendendo algum produto lá no Farol. E às vezes eu dou um dinheiro, às vezes eu não uso dinheiro praticamente. Hoje ele estava diferente. Ele tinha cadeira de roda, ele tinha um boné, que parece de chefe, Sim, aquela branco, cozinheiro. com um código de barra do Pix impresso em cima do boné. Sensacional. Quem não tem dinheiro, faz o Pix. Põe o celular dele lá e paga para ele, né? Então, o Pix, que você falou, o Pix, ele tá dando... É benchmark, assim, é para ser copiado no mundo inteiro. É um negócio fantástico. E você está falando de transações entre países e tudo mais, né? Eu tenho conta, enfim, algumas contas de bancos digitais. Você falou da Inglaterra. A Inglaterra, acho que ela é pioneira também. Ela tem uns Sim. bancos muito, Sim. né, que cresceram ali. Eu tenho conta nenhuma, não vou falar o nome do banco aqui, mas está aqui um banco muito bom. E eu tive que fazer uma transação de um banco digital da Inglaterra para um banco digital americano. Fiquei impressionado na velocidade. Não foi que nem Pix. Pix é no mesmo milissegundo. Sim. Mas não demorou mais do que 15 segundos Pois é. para fazer uma transação internacional de um banco de um país para outro. Você sabe que esse ponto remete a outro ponto, né? A gente na Fins, a gente fala que a gente não compete com ninguém. A gente não tem competidor. Todo mundo é parceiro. Porque o mundo está ficando assim. Especialmente o mundo financeiro está ficando assim. Todo mundo conectando com todo mundo, produtos que são compostos por mais de uma entidade. Por isso que a gente fala, a gente não compete. Nesse mercado, se você acha que você está competindo, você está errado, você está cooperando, está competindo, você está conectando. É incrível, assim. Falar um pouquinho sobre, então, uma coisa que está no jargão de todo mundo, inteligência artificial, AI e tudo mais. Enfim, ela tem se mostrado uma ferramenta poderosa em vários setores, não só no setor financeiro, né? Uhum. Você consegue me passar algumas aplicações aí mais promissoras que hoje a gente tem usando inteligência artificial no setor financeiro, especialmente aí eu diria em áreas de análise de crédito, Sim. detecção de fraude ou algum outro Sim. área aí no setor financeiro? O mercado financeiro já usa machine learning, né, que é meio que a base da IA que a gente conhece hoje, das IA generativas, há um bom tempo já, tá? Basicamente, todos os motores de crédito, eles são baseados, de um jeito ou de outro, em modelos, né, de machine learning, de aprendizado de máquina. E a gente não é diferente. Assim, a gente hoje, a gente tem uma estrutura de concessão de crédito bastante inteligente, né, que usa muito bem as informações. Outra coisa que eu acho que é fundamental, comecei falando de dados, vou falar de novo, agora plugando IA. Tem um negócio hoje que a gente está usando, as empresas estão começando a usar mais fortemente, que é você conversar com seus dados. Você dá acesso à sua inteligência artificial aos seus dados, sei lá, dado de um portfólio de cartão de crédito, um dado transacional, que eu queira analisar algum comportamento, e você conversa. Você faz perguntas para os seus próprios dados, usando inteligência artificial. É incrível, assim, e assim, aparecem coisas assim impressionantes. Acho que outra coisa também que é super importante, todo o mercado financeiro ele está sujeito a tentativa de fraude, o tempo inteiro. O tempo inteiro, toda empresa financeira tem alguém tentando burlar alguma coisa, né? E a IA entra muito forte nisso, né? Eu consigo saber, por exemplo, quando eu estou concedendo crédito para alguém, se aquela pessoa é uma pessoa,
se aquela pessoa é um fraudador e não é a pessoa que está dizendo que é, tudo basicamente usando mecanismos de inteligência artificial. Legal. Mudando um pouco de assunto aí relacionado, criptomoeda, né? Criptomoeda eu até tenho aí, eu lembro lá em 2018 teve um boom do Bitcoin. Enfim, de lá para cá tiveram várias outras aí. Um avanço em pagamento digital e o interesse por criptomoeda aí. Como é que você enxerga aí o futuro dos pagamentos? Se tem alguma coisa específica voltada para a criptomoeda? Tem, a gente tá criando alguns produtos que vão conectar o crédito na criptomoeda, tá? Logo, logo a gente deve ter novidades em relação a isso. Eu acho que antes as carteiras de criptomoeda, elas eram um mundinho meio à parte, e estou vendo que as coisas estão começando a se integrar. Os processos do mundo não cripto e do mundo cripto estão começando a se integrar, como esse exemplo que eu te dei de eu conectar crédito com criptomoeda. De novo, também, não é tendência, é verdade. Já está, já é. Você vê que semana passada o Bitcoin bateu de novo recorde. Mais uma vez. Todo mundo fala que um dia não vai. E tem outras moedas associadas a outras coisas. Acho que o Brasil está criando o Drex agora, que também acho que vai mudar muito a relação entre as empresas, né, de troca entre as empresas. Fala um pouquinho sobre o mercado de trabalho, né? Você tem à frente de uma empresa, setor financeiro. Na nossa época de faculdade, nós contávamos com os dedos das nossas mãos os cursos, né? Engenharia, aí podia ser civil, eletrônica, elétrica, química, alimentos, tal. Produção, direito, administração, economia, enfim. Como é que está o mercado de trabalho para quem quiser, né? Quem quer começar a trabalhar no setor financeiro? Como é que você tem dificuldade em contratar? E que cursos? Tem algum curso específico? O cara precisa ser formado em algo, uma especialidade em algo? Eu lembro da nossa época, o que existia de programação? Eu cheguei a programar em COBOL, finalzinho ali. Ainda tem lugar que você quiser. Não, setor financeiro. Se quiser continuar, tem lugar. Com a gente não, mas deve ter lugar. Os bancos mais incumbents, né, os tradicionais. Eu li um dia, recentemente, que mais de 60% do código que roda nas transações financeiras ainda rodam em COBOL. É uma linguagem. Mas, enfim, na nossa época tinha COBOL, tinha C, né, C++, olha lá. Como é que o mercado hoje? É difícil você achar mão de obra? Acho que todo mundo passa por isso. A gente conseguiu, acho que, criar lá na Fins acho que um clima bem bacana, e a gente tem um turnover bem baixo, especialmente em área de tecnologia, que eu cuidava até 3 meses atrás. Tem dificuldade, mas acho que acho que você atrai hoje essa turminha, essa molecada que está entrando no mercado de trabalho, muito mais com propósito do que com qualquer outra coisa. Então, quando você mostra, a gente mostrava o projeto do banco, né? Pô, a gente está construindo um banco do zero, você não vai achar isso de novo, procura no LinkedIn, você não vai ver, procura alguém para construir um banco. Então, acho que isso trouxe muita gente boa, ajudou muito. Agora, sim, estudar é estudar muito, assim, essa turma tem que estudar muito, assim, é muita tecnologia nova, o tempo inteiro mudando, é uma turminha que tem que estudar muito o tempo inteiro, não é só o que vai ver na faculdade de computação. A faculdade de computação vai criar os fundamentos, né? Até os fundamentos matemáticos, né, que são importantes, especialmente para quem quer trabalhar nessa área de tecnologia. Mas é estudar muito, estudar o tempo inteiro. Estudar o tempo inteiro. Assim, não é opcional não estudar, não é opcional. Vocês segmentam aí o cliente de vocês, no seu caso, é cliente B2C, B2B, enfim, vocês têm um foco? A gente hoje, a Fins, ela foi criada para trabalhar em parcerias, né? Que é o meu papel hoje. A Finstech não é uma área de tecnologia. Eu conecto empresas através da tecnologia. A tecnologia é o meio, né? A gente conecta negócios. Então a Fins hoje ela foi criada para crescer em parcerias, através do Embedded Finance. Então, basicamente, a nossa relação é uma relação B2B2C. A gente ajuda as empresas a dar crédito, a gente ajuda as empresas a fomentar uma cadeia, a melhorar o caixa, vender produtos para o cliente desse nosso parceiro, né? E a gente faz isso junto, a gente constrói o negócio em conjunto, né? Então, esse é o foco, construir negócios financeiros e não financeiros, sempre com alguém. Legal. Vamos fazer um pouco aí, mudar um pouco o nosso
contexto, usar a nossa experiência, a sua experiência com 30 anos de formado, fala um pouquinho sobre algumas características para uma pessoa que está recém-formada, uma pessoa que está começando a trabalhar agora, dado seus 30 anos de experiência nas inúmeras indústrias, algumas dicas ou características, independente da pessoa ir para o lado mais técnico, ou ir para o lado mais comercial, ou mais de desenvolvimento de negócios, que dicas que você poderia dar para pessoas que estão começando a carreira? Seja ela querendo trabalhar numa instituição financeira, uma instituição tradicional, uma corporação, ou seja ela, inclusive, querendo empreender logo de largada, né? Eu acho que tem que estar pronto para o novo o tempo inteiro. Não dá mais, assim. Acho que a gente está falando de inteligência artificial, né? Inteligência artificial teve esse hype, né? Acho que agora a gente está aprendendo os reais usos da inteligência artificial, mas ela já mudou o mundo. Ela já mudou. Ela é mais uma taxinha lá no quadro de grandes mudanças, né? Então, assim, vai ter outras. Acho que não pode ter medo. Quem tem medo de mudança, medo de coisa nova, acho que fica para trás. Acho que tem um ponto, acho que pós-pandemia, as pessoas que entraram no mercado de trabalho durante a pandemia e agora, eu acho que retomar em algumas situações saber trabalhar em equipe de novo, sabe? Não estou falando de trabalho sair do remoto, não é nem isso, assim. Acho que cada empresa tem o seu modelo, mas acho que voltar a investir nisso, saber trabalhar em equipe, saber trabalhar num projeto ou em projetos que envolvam mais gente. Acho que isso vai ser importante. As pessoas que se destacarem nisso, acho que vão se destacar nas suas respectivas carreiras. Acho que essas duas coisas, acho que se tiver, acho que ajuda muito. Você falou logo no início do conceito de estar sempre aprendendo ou reaprendendo, né? Perfeito. A gente está num momento de transformação, né, digital, assim, de vez em único. De vez em quando você tem que desaprender alguma coisa para aprender outra. Esse é o mais difícil, inclusive. Eu até tenho, acho que eu fiz uma vez um post no meu LinkedIn, tá lá, faz tempo isso. Mas é muito interessante. Uma pessoa, ele era engenheiro, e o que ele fez? Ele tinha um filho de 5 anos e ele queria demonstrar para o público o poder de você tentar reaprender e fazendo uma comparação, fazendo isso quando você tem uma idade versus uma idade mais avançada. O que ele fez? Ele tinha um amigo dele que era torneiro mecânico. O que ele fez? Da Austrália. Ele pegou uma bicicleta normal e pediu para o amigo dele fazer uma adaptação no guidão para que toda vez que ele virasse o volante para a direita, a bicicleta virasse para a esquerda. Fizesse o inverso. O amigo dele fez essa adaptação e ele pegou a bicicleta e tentou andar. Tem vídeo. É hilário. Ele não consegue andar 1 metro. Porque o cérebro dele, né, já estava mapeado para que, quando virar para cá, a bicicleta tem que fazer para esse lado. E aí, ele caía. Então, são vários vídeos dele caindo. E aí ele vai treinando, vai treinando. Depois de 3, 4 meses, ele consegue inverter o cérebro dele para que ele pudesse andar reto nessa posição. Depois ele pegou o filho dele de 5 anos e fez a mesma coisa. O filho já sabia andar de bicicleta. Só que o filho, o HD da cabeça do filho, né, não estava tão cheio. Então ele demorou muito menos tempo para aprender a andar nessa bicicleta. Enfim, ele começou a fazer palestra sobre essa experiência. Ele começou a ter vários seguidores e ele resolve dizer lá no podcast dele lá que ele estaria indo para Amsterdã. Amsterdã é um país onde tem muita bicicleta, bicicleta. E ele foi lá dizendo que ele ia encontrar com os seus seguidores numa praça. E na praça ele pegou, depois de vários anos, ele pegou uma bicicleta. Ele já não andava mais de bicicleta normal, ele andava com aquela bicicleta modificada. Ele pegou a bicicleta normal de alguém e começou a andar. Você não acredita? Ele caía. Ele não conseguia levantar. Só que é o que aconteceu. Ele já tinha um HD lá, então o reaprender a voltar a andar de bicicleta da maneira que ele tinha aprendido lá no passado foi mais rápido do que aprender uma coisa nova. Mas a moral da história aqui é a gente tem que dar mais, né? A gente tem que, nesse momento que a gente está, nesse momento de transformação, tá sempre atualizado. Às vezes requer esforço, né? Requer desprendimento, né? Às vezes você está pegado a um negócio que você sabe, você fica abraçadinho naquilo porque é confortável, mas às vezes aquilo já não serve mais, né? Já mudou, incrível. Eu gosto, tá? Eu gosto. Eu gosto de
coisa nova. Eu gosto de olhar um negócio e não entender. Opa, então tem uma chance de aprender alguma coisa aqui. Mas acho que isso é importante que todo mundo tenha. O mercado de hoje é fundamental. Legal. Fundamental. Fábio, queria te agradecer aí esses quase 40 minutos aí de conversa aí. Muito, muito prazer te rever novamente. Queria agradecer ao público aqui, ouvir um pouco dessas tendências do setor financeiro, de tudo que o Fábio teve a nos mostrar, e esperamos que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio. Obrigado. Obrigado. Fernando.